Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 15 de junho. Eu sou Jeremias Gomes. E eu sou Caterina Schutt. Está começando o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp na cobertura ao combate do coronavírus. E preparamos diariamente informações e atualizações sobre a pandemia do novo coronavírus. Entrevistas com os parlamentares, especialistas de vários setores, tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. E já vamos conferir agora os casos de coronavírus em todo o Brasil. Kate. São 598 novas mortes registradas em razão do novo coronavírus nas últimas 24 horas, aponta levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. E com isso são 43.389 óbitos pela Covid-19 até a noite deste domingo. 867.882 casos confirmados. Eram 850.796 até a noite de sábado. Bom, e vamos conferir a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o país. Começamos pelo Acre, 77% em todo o estado. Alagoas, 79%. No Amapá, 98,73% em todo o estado. No Amazonas, 66%. Bahia, 71%. Ceará, 77,5%. Distrito Federal, 69,5% na rede privada e 42,24% na rede pública. Espírito Santo, 85,14% em todo o estado. Goiás, 63,5% dos leitos de gestão estadual em todo o estado. Maranhão, 87,92% em todo o estado. Mato Grosso, 37,6% em todo o estado. Mato Grosso do Sul, 8,8% em todo o estado. Minas Gerais, 72%. Pará, 69%. Paraíba, 68% em todo o estado. E a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o país, prosseguindo nessa taxa de ocupação, no Paraná, 48% em todo o estado, em Pernambuco, 75% em todo o estado, Piauí, 60,5%, Rio de Janeiro, 84%. Na rede pública e 71% na rede privada em todo o estado. No Rio Grande do Norte, 83% da rede pública e 63% na rede privada em todo o estado também. Já no Rio Grande do Sul, 72,5% em todo o estado. E Rondônia, 77,9% em todo o estado. Santa Catarina, 62,2% do sistema público em todo o estado. E na cidade de São Paulo, a taxa de ocupação dos leitos é de 62,2%. Em todo o estado de São Paulo. Em Sergipe, 58,9% na rede pública e 96,3% na rede privada em todo o estado. Tocantins, 60% dos leitos ocupados. Roraima, não foram divulgada a lotação dos leitos de UTI no estado. Jornal da Rede Alesp. E o governador de São Paulo, João Dória, em coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, anunciou que o Instituto Butantan será parceiro no laboratório chinês Sinovac Biotech para a produção de uma vacina contra a Covid-19. O mundo contabiliza hoje mais de 100 vacinas em desenvolvimento, vacinas contra o coronavírus. Mas apenas 10 atingiram a fase final de testes em humanos. A vacina do Instituto Butantan é das mais avançadas contra o coronavírus. E os estudos indicam que ela estará disponível no primeiro semestre de 2021, ou seja, até junho do próximo ano. E com esta vacina, nós poderemos imunizar milhões de brasileiros. A Sinovac Biotech é um gigante chinês da biotecnologia e um dos 10 laboratórios em todo o mundo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, lidera a corrida
pela vacina. E o centenário Instituto Butantan de São Paulo, centro de excelência de desenvolvimento de vacinas, respeitado mundialmente, é o parceiro da Sinovac para a vacina contra o vírus. O acordo prevê a participação de São Paulo na realização de testes clínicos dessa vacina, com o acompanhamento de 9.000 voluntários brasileiros a partir do próximo mês de julho. Dentro, portanto, de 3 semanas, 9.000 voluntários já estarão sendo testados aqui no Brasil. Comprovada a eficácia e a segurança da vacina, o Instituto Butantan terá o domínio da tecnologia e a vacina poderá ser produzida em larga escala no Brasil pelo próprio Butantan para fornecimento ao SUS de forma gratuita até junho de 2021. Estamos falando da vacina contra o vírus que abalou o mundo. 216 países do mundo enfrentam hoje o coronavírus. Milhares de pessoas perderam suas vidas, milhões foram infectadas. Agora temos uma janela da ciência para evitar o coronavírus. E o domínio dessa tecnologia é brasileiro e chinês nesta vacina. Ela foi batizada de Coronavac. A vacina da Sinovac já foi administrada em 1.000 pessoas nas fases 1 e 2 na China. E agora a fase 3, que é a última, aqui em 9.000 voluntários brasileiros. O acordo de transferência de tecnologia com o Instituto Butantan permite que São Paulo participe dos principais avanços do mundo na luta contra o coronavírus. Essa parceria entre o Instituto Butantan de São Paulo e a Sinovac da China é prova do apoio e investimento do governo de São Paulo em ciência e tecnologia e também na cooperação internacional e na boa relação com as nações. E Dimas Covas, representante do Centro de Contingência do Novo Coronavírus e diretor do Instituto Butantan, detalhou como será a fase de testes da vacina em 9.000 voluntários e a capacidade do Instituto na produção delas. Um dia importante, governador, um dia de esperança, um dia em que, nessa situação periclitante que nós vivemos, possamos olhar para uma luz, para uma iluminação nos próximos meses. A ciência mostra a sua face. Existem 136 vacinas para o coronavírus em desenvolvimento, 10 em estudos clínicos. E ali, o número de vacinas de acordo com o componente, tá? Vírus, vetores, ácidos nucleicos, proteínas. A vacina que eu vou mencionar, ela pertence ali à vacina que contém vírus, especificamente vírus inativado. Próximo. Então, essas são as 10 vacinas que estão em estudo clínico. A nossa parceria é com a empresa Sinovac, que é uma vacina de vírus inativado. Já teve fase 1 e fase 2 concluídas na China e vamos fazer agora aqui no Brasil a fase 3, como mencionado, com 9.000 voluntários. Próximo. Esse é o esquema da vacina, quer dizer, um vírus, um coronavírus, é introduzido em uma célula, especificamente aqui, uma célula do tipo vero. Essa célula é cultivada em laboratório, o vírus se multiplica, no final o vírus é inativado e incorporado na vacina que é aplicada na população. Próximo. Então é uma das vacinas em desenvolvimento, em estágio mais avançado do mundo, possui uma característica especial, ele produz junto com a vacina, é colocado junto com a vacina o que se chama de adjuvante, para melhorar a resposta imunológica. O vírus é um vírus desenvolvido lá na China, que é inativado no final, ou seja, a vacina não contém vírus vivos, contém apenas fragmentos desse vírus, e essa tecnologia é feita, como mencionado também, em células vero, que é uma tecnologia que o Butantan domina. Essa é a grande vantagem. O Butantan já produz a sua vacina da dengue nessa tecnologia. Então nós já conhecemos, temos capacidade produtiva.
Daí a oportunidade deste acordo. Sérgio Zimmermann, médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, falou da importância dos estudos sobre a Covid-19. É muito importante que as pessoas não parem de tomar as medidas preventivas. Esse é um dado importante. A vacina ela vai chegar entre nós a partir do ano que vem, mas as medidas de prevenção têm que ser cada vez mais intensificadas, como o distanciamento social e o uso de máscaras e higienização das mãos. E isso é o que nós temos até o presente momento e é o que tem de solução na prática, que nós tivemos resposta no mundo todo, inclusive com vários trabalhos científicos. A Sociedade Brasileira de Infectologia, governador, fica muito honrada em fazer parte hoje dessa coletiva com esse anúncio da vacina. E nós gostaríamos, como o Dr. Gabardo colocou, que não se propague fake news contra as vacinas, as campanhas anti-vacinas que já existem no mundo todo, e aí vale para a vacina da gripe, a influenza, vacina de febre amarela, como nós vivenciamos há tão pouco tempo atrás. Essa vacina deve ter uma eficácia importante, e uma vacina para ser eficaz em seres humanos, nós devemos alcançar pelo menos 85% dessa eficácia. E o governador também reforçou a importância do respeito à ciência para salvar vidas. É isso que vai atender, de fato, a população e salvar milhões de vidas de brasileiros. São Paulo já é o estado que produz a vacina da gripe e distribui para todo o Brasil. Já distribuímos 80 milhões de vacinas contra a gripe, o que corresponde a 10% da produção nacional. O Instituto Butantan é respeitado em todo o mundo por organizações de saúde, laboratórios e os maiores detentores de tecnologia do planeta. Ao longo da sua centenária história, e sobre isso também vai falar Dimas Covas, o Butantan já ajudou a salvar milhões de vidas. A esperança é o sonho do homem que trabalha e acredita que todos os problemas têm solução. É a esperança que nos dá força para lutar por um futuro melhor. Esta vacina é a nossa esperança e a nossa fé. Obrigado a todos. Obrigado ao Instituto Butantan e toda a sua equipe, Dimas Covas. Obrigado aos cientistas, professores, técnicos, médicos, paramédicos, aqueles que no Brasil têm ajudado a salvar vidas. Nossos agradecimentos também aos nossos parceiros chineses, que acreditaram no Instituto Butantan, que acreditaram no governo de São Paulo, quando abrimos em agosto do ano passado o nosso escritório em Shanghai. E muito obrigado à ciência. É a ciência que vai salvar vidas. Muito bem, acompanhamos aí a entrevista com, mais uma participação. O depoimento, do governador. A gente vai agora com uma conversa com a deputada Márcia Lia, do PT. Ela vai nos falar sobre o projeto de lei de sua autoria. Aliás, vários projetos, né, deputada? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jeremias. Muito obrigada, Caterina. É um prazer sempre falar com vocês aí da TV e do Jornal da Leste. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade e a minha bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, fez um plano emergencial amparado por várias propostas muito consistentes, muito interessantes, muito boas, para que nós pudéssemos passar esse momento tão difícil que é esse enfrentamento ao Covid-19. Na Assembleia, cada deputado apresentou o projeto ou outros projetos que entendeu interessantes e que eram importantes para poder dar conta do momento. Na minha avaliação, o meu projeto mais importante, eu apresentei vários, mas o mais importante é aquele que permite ao governo do Estado colocar um crédito emergencial do FEAP, do Fundo da Agricultura Familiar, para
os pequenos agricultores, para que os quilombolas, para que os indígenas, todos aqueles que produzem alimentos, os assentados, alimentos importantes aí para o dia a dia do consumo das pessoas, pudessem continuar a produção, continuar produzindo. Esse projeto foi selecionado por mim para que nós o acrescentássemos como uma emenda parlamentar para o governo, né, naquele projetão que o Camarinha está tocando junto com o Carlão Pignatari, que é o líder do governo. E graças a Deus a minha emenda que cria essa possibilidade de um fundo, de uma linha de crédito emergencial fosse colocado à disposição dos pequenos agricultores. Então, nós teremos provavelmente essa semana a votação desse projeto e nós vamos conseguir debater isso, porque o governo avaliou que é importante a gente dar conta desse trabalho. Apresentamos outras propostas, como o auxílio emergencial gás para as pessoas que não têm recursos e que estão incluídos em programas sociais. Apresentamos também um auxílio emergencial. Eu sou coautora de um projeto de lei 253, que se propõe a um auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura e também para os espaços culturais, para a manutenção dos contratos de serviço e transporte. Também apresentamos um projeto de lei, que é o 199, para que nesse período de pandemia nós tenhamos aí a possibilidade de quem soltar fake news sobre a pandemia, sobre o coronavírus, sobre os tratamentos não aprovados, notícias falsas sejam penalizados. Também apresentamos um projeto de lei que proíbe a negativação do nome de consumidores durante o período de pandemia. Enfim, fizemos várias situações aí para atender a esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? E aí o governo aceitou a nossa emenda e nós vamos, então, poder discutir isso nessa semana, quando provavelmente o projeto de lei seja discutido e aprovado. Pois é, o Jornal da Rede Leste conversa com a deputada Márcia Lia, do Partido dos Trabalhadores. Aqui são vários projetos. Só para esclarecer o nosso espectador, deputada, são vários projetos de sua autoria e também do Partido dos Trabalhadores, que todos foram reunidos no projeto 350 de 2020, de autoria coletiva, porque a gente sabe que para aprovar projeto por projeto demoraria muito, seriam muitas horas de discussão. Então, foi um acordo assinado por 65 dos 94 deputados e que a senhora aqui já vê pelo tom da sua voz aí que está feliz porque conseguiu emendas que, uma vez aprovado, vão ser, a população do estado de São Paulo vai poder se beneficiar disso, né? Então, eu queria só ressaltar, deputada, essa questão do crédito emergencial, porque o Brasil é o país do agronegócio, mas muita gente não sabe da importância do pequeno agricultor. Eu estive em Ubatuba, por exemplo, e vi como iniciativas pequenas levam alimento para a mesa das pessoas, né? Foi nesse sentido que a senhora desenvolveu esse projeto. Exatamente. E ele foi entendido como sendo importante e ele entra no projeto 350 como uma emenda com acordo do governo do Estado de São Paulo. Temos outras propostas também, como o PL 365, que autoriza o Poder Executivo a proceder à internação de pacientes infectados pela Covid na rede privada. Hoje eles estão sendo internados na rede pública, mas em faltando leitos de UTI, eles poderão ser internados em hospitais privados, né? Também apresentamos um PL 330 que dispensa de pagamento as contas de água e esgoto durante o período da calamidade pública. Também, que mais? Deixa eu ver aqui. Deputada, tem também... De água, deputada, a Kate tem uma pergunta para a senhora.
Deputada, tem também o PL 364, né, de 2020, que proíbe a inclusão do nome de consumidores nos cadastros e serviços de proteção ao crédito durante o período da pandemia. Queria que a senhora discorresse um pouco sobre esse projeto. Nesse momento em que a economia está parada, né, em que o setor agroindustrial, o comércio, as pequenas propriedades, em que o pequeno empreendimento, todo mundo está com muita dificuldade para tocar os seus negócios, muita gente será, vamos dizer assim, muita gente terá dificuldades para pagar suas contas. Então, nós entendemos que, neste período, as pessoas que estiverem com dificuldade não tenham os seus nomes incluídos no cadastro de inadimplentes. Por quê? Porque a pessoa fica impedida de acessar crédito para sair daquela situação. Então, ao invés da gente contribuir, né, da gente conseguir facilitar a vida do pequeno empreendedor, do pequeno comerciante, daquele que de fato precisa de crédito para não dispensar, por exemplo, seus funcionários, o governo federal tem falado muito sobre a abertura de crédito para os pequenos empreendimentos, para pequenas empresas. Mas a informação que a gente tem é de que esse programa do governo federal é extremamente burocrático e que as pessoas não conseguem acessar. Ainda mais se a pessoa tiver com o nome negativado. Então, o que nós queremos é evitar mais essa injustiça com aqueles que já vinham com muita dificuldade por conta da economia em declínio, né? A gente está vivendo isso já tem alguns anos, desde que eles deram o golpe na presidenta Dilma, nós estamos vivendo a economia sempre caindo, e a gente não está vendo solução por parte nem do governo do Estado, nem do governo federal. Então, é fundamental que nós tenhamos a proteção dos pequenos empreendimentos, dos pequenos empresários, para que eles consigam passar por esse momento acessando linhas de crédito para poder sustentar o seu negócio e também não causar um desemprego muito maior do que a gente está vendo. E sem falar disso, né, falando de outras questões, a gente trabalha, nós essa semana tivemos uma leitura sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias que o governo Dória mandou aí para a Assembleia Legislativa, e nesse projeto de lei nós trabalhamos com um PIB de menos 10%, ou seja, nós vamos cair a economia menos 10%. O que significa isso? Significa isso que nós teremos uma quantidade absurda de empresas fechando. Nós já estamos vendo isso aqui em Araraquara, a minha cidade de origem, a gente já está vendo isso. Pelo interior do estado de São Paulo, a gente já está vendo muita gente em situação de fechar o seu negócio, de fechar o seu pequeno empreendimento, porque a situação ela é muito grave, né? E se nós projetarmos um PIB negativo de 10% para o próximo ano, aí a situação é calamitosa. O pós-pandemia será terrível. O enfrentamento dele vai exigir, de fato, do governo do Estado, muita capacidade, muita criatividade, muita capacidade de inovar. E se você tira o nome, se você coloca o nome da pessoa como sendo negativada, aí é que a gente não consegue, eu acho que 80% dos empreendimentos serão negativados. Então, nós não podemos incorrer nesse erro. É um grande erro negativar as pessoas. Nós conversamos com a deputada Márcia Lia, do Partido dos Trabalhadores, e ainda estamos falando, deputada, a senhora tocou num assunto importante, porque nós vivemos, pelo menos o setor público, do orçamento que veio do ano passado, que vinha sendo corrigido pelo menos pela inflação. Agora a senhora nos falando aí que trabalha com orçamento para o ano que vem com um PIB menos 10%, né? Como é que a senhora e o seu partido têm visto essa questão? Para onde tem que focar na questão do orçamento, que já está tramitando a LDO aqui na casa, para o próximo ano? No emprego, na saúde? Olha, eu penso que o primeiro momento que nós temos que enfrentar é a questão da saúde. Nós não podemos perder tantas vidas como nós estamos perdendo
por conta dessa pandemia. Então, eu penso que o governo tem que focar concomitantemente à economia, mas ele tem que ter a possibilidade de criar novas alternativas para que as pessoas sobrevivam economicamente. Mas a vida é mais importante do que a economia. Então, nós temos que ter empreendimentos sendo pensados, né? Nós temos que ter criatividade do governo para que a gente possa acudir as pessoas nesse momento de pandemia. É uma situação muito grave. A cada dia que passa, o Brasil já está com quase 44 mil mortes. Então, assim, é uma situação muito grave. Quase 1 milhão de pessoas infectadas, 900 mil pessoas infectadas. Assim, é uma situação extremamente grave. Acho que as coisas têm que ser tocadas juntas, não pode separar a saúde da economia, né? Nós temos que cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Porém, eu penso que o orçamento, quando chegar na casa, ele não chegou ainda. Por enquanto, chegou só a LDO. Sim. E quando chegar o orçamento, nós já estamos analisando as metas que o governo coloca, e as metas que o governo coloca para a lei de diretrizes orçamentárias, elas são metas que atingem em cheio o social, né? Os programas sociais são os programas que mais terão perda naquilo que a gente considera de metas a serem atingidas. Então, o prato feito, o programa Viva Leite, os programas de moradia, esses são os programas que o governo não consegue atingir esse ano e muito menos no ano que vem. Então, são situações muito preocupantes. E nós estamos discutindo isso para apresentar propostas ao governo de São Paulo, a nossa bancada. Nós já apresentamos várias emendas à LDO e quando o orçamento chegar, oportunamente também vamos discutir, vamos elaborar propostas para que o governo possa se sentir aí amparado pela Assembleia Legislativa nesse momento de tanta dificuldade. Nós estamos fazendo uma oposição responsável, muito mais no sentido positivo, né, muito mais no sentido de oferecer propostas do que de criar confusões para que o governo se conflita muito mais ainda do que já está nesse momento de pandemia. Certo. Deputada, a gente está vivendo um período, né, de retomada gradual aí das atividades. A gente sabe que a cidade de São Paulo foi incluída aí pelo governo do estado de São Paulo na fase 2, que é a fase laranja, né, onde o governo, então, permite a abertura de alguns comércios, né? Quer dizer, alguns setores da economia aí com restrições naturalmente, e desde que seja então aprovado pela prefeitura. A gente sabe então que o prefeito prorrogou, né, essa quarentena, porém alguns comércios aí, shoppings com limite, né, de funcionamento passam então a funcionar. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que a senhora vê, né, essa fase que nós estamos vivendo. Quer dizer, na sua visão, esse plano de retomada está sendo conduzido da melhor maneira? Eu creio que não. Eu penso que essa abertura, ela foi muito prematura. Penso que se nós tivéssemos fechado, como alguns países que já conseguiram controlar a pandemia fizeram, se nós tivéssemos feito um período mais longo de isolamento e que nós tivéssemos tomado atitudes firmes no sentido de obrigar mesmo as pessoas a não saírem de casa, eu penso que nós teríamos enfrentado esse momento com muito mais facilidade. E hoje eu estava lendo na Folha de São Paulo, essa abertura vai significar 70% mais mortes na cidade e no estado de São Paulo. Está na capa, bem na parte de baixo da Folha de São Paulo, um artigo falando exatamente sobre isso. 70% a mais de mortes nós teremos por conta dessa retomada prematura que nós estamos enfrentando. Eu, desde o primeiro momento, achei que era muito cedo ainda, que nós deveríamos ter segurado um pouco mais. Penso que nós temos que retomar esse debate na sociedade paulista. Penso que tanto os prefeitos quanto o governador do estado têm que repensar, porque senão nós teremos muitas vidas
nós perderemos muitas vidas, muita gente vai morrer, porque não é hora ainda. Aqui na minha cidade, no sábado passado, não esse sábado agora, no outro sábado, há uma semana atrás, eu peguei meu carro e fui até o centro da cidade, que foi a semana que reabriu o comércio. Nós já estávamos no amarelo aqui em Araraquara. Com essa retomada do comércio, nós voltamos para o laranja e nós estamos tendo uma quantidade de pessoas muito grande infectadas, porque nós reabrimos o comércio. E tinha fila. Nesse sábado, eu pude aferir a quantidade de filas que tinha na porta das lojas. No Magazine Luiza, nas Casas Bahia, nas lojas 100, em loja de produtos de beleza, tinha fila dobrando quarteirões. Né? E aí, na semana passada, nós passamos do amarelo para o laranja. E aí o mapa também, quem teve a oportunidade de ver o mapa de 15 dias atrás e o mapa da semana passada, pôde observar que houve um retrocesso significativo, principalmente no interior do estado de São Paulo. É muito grave. Eu acho que o governo do estado tem que repensar essa reabertura. Eu sou contra a reabertura agora. Conversamos com a deputada Márcia Lia, do PT. Muito obrigado, deputada, pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, Jeremias, e um grande abraço a todos os ouvintes da rádio e também da TV Alesp. Fiquem com Deus. Muito obrigado, deputada, trazendo todas as informações aí sobre os vários projetos que compõem esse projeto coletivo 350. Falou aí da sua preocupação em relação a crédito emergencial, a fake news, as várias frentes de ações da deputada Márcia Lia. Agora a gente vai para um breve giro de notícias e vamos falar sobre a Câmara, que aprovou o projeto de lei que cria uma lista de profissões a serem consideradas prioritárias na fila dos testes de coronavírus. A matéria segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto é de autoria da Câmara e já foi votado pelo Senado, mas precisou passar novamente pela análise dos deputados após sofrer mudanças. Nesta segunda votação, a Câmara decidiu aprovar a redação estabelecida pelos senadores. E entre as profissões listadas pelo projeto estão médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, policiais federais, membros das Forças Armadas, agentes socioeducativos, agentes penitenciários, comunitários de saúde, agentes de combate às endemias e também técnicos e auxiliares de enfermagem. O texto diz ainda que os empregadores adotarão medidas para preservar a saúde e a vida dos profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública, enquanto durar a emergência de saúde pública causada pelo novo coronavírus. O projeto determina que o poder público e os patrões terão de fornecer de forma gratuita equipamentos de proteção individual recomendados pela Agência Nacional de Saúde, a Anvisa, aos profissionais que tenham contato com possíveis portadores do novo coronavírus. E o relator da matéria na Câmara, deputado Irã Gonçalves, do PP, considerou as mudanças feitas no Senado meritórias, uma vez que ampliam as medidas de proteção e o número de profissionais a serem protegidos, contemplando categorias importantes que se encontram expostas e fazendo frente à pandemia. O Jornal da Rede Alesp vai conversar agora com Patrícia Vidal. Ela é advogada trabalhista e vai falar para a gente sobre a MP 936. Essa medida provisória permite a redução de salário, jornada e a suspensão dos contratos de trabalho. Bom dia, doutora Patrícia. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando desse bate-papo aqui com vocês. Muito bem. Vamos, então, falar um pouco dessa medida provisória. Eu queria que a senhora começasse ressaltando aí os pontos mais importantes. Bom, primeiramente é importante a gente esclarecer o motivo pelo qual essa medida provisória foi criada, né? Com o surgimento da pandemia, o governo precisa instituir algumas medidas para reduzir os impactos sociais
relacionados ao estado de calamidade pública. Então, a MP 936, ela foi criada agora no dia 1º de abril de 2020 e ela instituiu o Programa Emergencial para Manutenção de Emprego e de Renda. E ela dispõe também de medidas trabalhistas complementares. Dentre as principais ações da MP 936, nós temos o benefício emergencial, né, que visa a preservação do emprego e de renda, a redução da jornada de salário, a suspensão do contrato de trabalho e também o benefício emergencial para os trabalhadores intermitentes, também versando sobre acordos coletivos. Eu queria saber, então, se todos os empregados podem utilizar as medidas que estão definidas nesta MP, doutora. No caso, todos os empregadores que podem se beneficiar, né? Sim, desculpa, se todos os empregadores. Me parece que já passou de 1.200.000, né? Empresas que já se utilizaram. Sim. Na verdade, ela é bem abrangente, né? Ela inclui qualquer tipo de empregador. Pode ser qualquer empresa, de qualquer porte. Inclusive, os empregadores domésticos também podem se beneficiar das medidas trazidas pela MP 936. Tem uma exceção aí que é importante a gente destacar, que está excluída do benefício dessa medida provisória os órgãos públicos que têm contrato de emprego, as empresas estatais e as subsidiárias das estatais. Elas estão excluídas de se beneficiarem da MP 936. Uhum. Certo. E dentro dessa medida provisória, acho que aspectos importantes, né, estão ligados, então, à redução de jornada de trabalho e também de salário. Eu queria que a senhora falasse um pouco do percentual, né, que o empregador, então, pode reduzir no contrato do empregado dentro, então, das condições estabelecidas por essa medida provisória. Olha, os percentuais, eles versam sobre 25%. Os 25% pode ser feito por acordo individual ou negociação coletiva. Para todos os empregados, independente da faixa salarial, pode ser reduzido em 25%. Tem outras faixas, por exemplo, 50% ou 70%, que daí tem algumas particularidades. Para 50% ou 70%, tem que ser para os empregados que ganham até R$ 3.135 ou abaixo de R$ 12.202,12. Essa negociação tem que ser acima de 3.135 ou abaixo de 12.202 tem que ser feita por acordo coletivo. Dentre essa faixa, entre 3.000 e 12.000, pode ser acordo individual. Fora disso, tem que ser acordo coletivo. Outros percentuais também nada impede que seja feito por acordo coletivo. Entendi. Nós conversamos com Patrícia Vidal, advogada trabalhista, está nos explicando aqui sobre a MP 936. Mais de 1.200.000 empresas já se beneficiaram. Agora, tem uma conexão direta, não é, doutora, sobre o seguro-desemprego, né? Dá para dar algum exemplo prático? Vamos supor, o sujeito ganha, sei lá, R$ 2.000. Vai reduzir em 25%, vai reduzir, me ajuda, Kate, R$ 500, ele vai para R$ 1.500. Qual é o percentual que a empresa vai continuar pagando? O que vai vir do seguro-desemprego? A base de cálculo para recebimento do auxílio emergencial é a base de cálculo do seguro-desemprego. Então, conforme for a redução dele, a base de cálculo sempre vai ser a do seguro-desemprego. 25%, 50% ou 70%, independente da faixa salarial que ele esteja, a base de cálculo é a do seguro-desemprego.
Não é a base de cálculo do salário dele, é a base de cálculo do seguro-desemprego, que aí tem uma tabela escalonado, a partir daí que é feito o cálculo do benefício dele. Entendi. Bom, nosso tempo está curtinho, eu queria só para a senhora arrematar, porque a gente ainda tinha algumas questões sobre a redução da jornada e do salário, né? Mas a gente vai ter que encerrar, mas a senhora fica à vontade só para finalizar e a gente já encerra. Sim, teria alguns outros aspectos, né, para a gente estar comentando, que são importantes, relativo à dispensa. Muitos empregados estão inseguros com relação à dispensa durante esse período. Os empregados, é importante frisar que eles têm uma estabilidade provisória durante o tempo que for acordado entre o empregador e ele, e após o término, por exemplo, ele firmou um contrato de suspensão de jornada de trabalho por 30 dias. Durante o tempo que estiver vigendo essa suspensão e terminando por 30 dias, ele tem estabilidade provisória ao emprego. Isso é importante a gente frisar também. Muito importante, porque além dessa redução também a questão da estabilidade para todo mundo nesse momento que a gente vive é bem importante. A gente vai voltar outras vezes com a doutora Patrícia Vidal, que sempre colabora com a gente aqui na Rede Alesp. Muito obrigado pela sua colaboração, doutora. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Tchau, tchau. A gente vai para um break e volta já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.